Uma saudação especial a quem nos acompanha. Estamos iniciando mais uma gravação aqui na TV Cidade e peço licença a quem nos acompanha para tirar a máscara, para melhorar um pouco a nossa dicção, a nossa clareza naquilo que queremos falar. Preciso, antes de mais nada, mostrar uma fotografia que batemos, olha bem, fotografia que batemos no plantão da Unimed no sábado, que antecedeu o Dia das Mães. E eu tantas vezes critiquei o PA da Unimed, então agora cabe um baita de um elogio. As pessoas que nos atenderam, médicas, enfermeiras, muito dedicadas, muito simpáticas, e para finalizar o atendimento para minha esposa, registramos isso em foto com toda a equipe médica do plantão da Unimed. Ou seja, com tudo que vem acontecendo já há mais de um ano, esse pessoal da saúde estão sofrendo muitas pressões, estão, vamos dizer assim, com a sua capacidade física e mental esgotadas. Mas sempre sobra um momento de descontração e de alegria. Então, nosso abraço, nosso agradecimento a toda a equipe do plantão da Unimed de Farroupilha. Trouxemos hoje para uma conversa, um bate-papo, um resgate até histórico, o Marcelo, que é o nosso diretor da Garante RS, que na minha época, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, que fui um dos fundadores, inclusive o Marcelo chegou bem depois, mas sou signatário da intenção da constituição da Associação Gaúcha de Garantias de Crédito, a primeira no Brasil. Que bom, Marcelo, ter aqui com nós. Obrigado por ter aceito o nosso convite e você que está fazendo sucesso e história na Garante RS de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Se você quiser retirar a máscara, a tua saudação inicial aos nossos companheiros telespectadores. Obrigado, Sanaí. A gente agradece em nome da RS Garante, a nossa querida, né? Lá nos primórdios, lá Garante Serra, ainda somos muito conhecidos como Garante Serra. O Senaí está sendo até um pouco simplório, né? Na verdade, ele preparou todo esse terreno junto com outros atores e a gente aí só deu continuidade a todo esse trabalho, né? Que continua sendo de formiguinha, a gente ainda continua, né? Sendo um ilustre desconhecido, mas a gente, principalmente agora nesse período de dificuldade da pandemia para os micro e pequenos empresários, a gente vem tomando o nosso papel regional a nível de estado, né? Então aquela sementinha que tu ajudaste a plantar lá já está se tornando uma árvore aí, e realmente a gente fica orgulhoso para ver que é da gente, é daqui e dá certo. A título de curiosidade, antes da Garante Serra, o que o Marcelo fazia? O Marcelo, ele vem do setor financeiro, né? A minha carreira toda ela foi desenvolvida no setor financeiro, em grandes instituições multinacionais, instituições de menor porte, aí são mais de 30 anos, né, no setor financeiro, nesse ambiente ligado a instituições financeiras. E lá em 2016, né, eu conheci a Garante Serra, então, na época, né, a sua sede fica em Caxias do Sul, e de lá para cá a gente começou a fazer aí todo esse trabalho, né, de ampliação. Recebemos algumas provocações aí para deixar de ser, né, da Serra Gaúcha, e a gente começou a trilhar esse caminho aí de lá para cá, né. Quem era o presidente, quem te contratou? Ou como é que foi a tua entrada na época? Na época tinha aberto um processo de candidatos, enfim, eu fui indicado na época pelo presidente do Conselho de Crédito, né? A gente chama de Conselho Técnico, que é o IFAE, e na época era o Natal de Barba de Bento, que era o presidente da associação. Entendi. Esse FAE, ele era do setor financeiro também? Sim, o FAE também era aposentado, a carreira toda ela feita dentro do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Sei quem é, sei. Tá. E a Garante Serra, vamos dizer, você foi convidado. Qual foi o motivo principal para você
aceitar o cargo, porque ele é bastante importante. O diretor da minha época, nós viajamos em diversos cantos do país e até fora do país para mostrar como nós conseguimos constituir esta garantidora de crédito, que era pioneira no Brasil, foi a primeira no Brasil, com tantos apoiadores. E você imaginou isso como uma coisa que cresceria, porque no momento era muito acanhada ainda quando você entrou? A gente, na verdade, a curiosidade primeiro me chamou, né? Uma entidade sem fins lucrativos, garantidora de crédito, né, localizada na Serra. E eu pautei toda a minha carreira profissional em desafio. Eu não consigo ficar muito sentado na cadeira atrás da mesa, né? Então a gente teve esse desafio. Enfim, na época eu me lembro, tinha outras propostas aí também do mercado financeiro e acabei optando, né? Enfim, como dizem, o universo compilou para dar tudo certo, né? E até uma história bem engraçada, porque o Rui Faé, enfim, é um relacionamento que a gente tem uma amizade fora da RS, da Grande Serra, e ele me ligou e disse assim: tu ainda tá procurando emprego? Olha, eu tô aguardando. Então eu vou te ligar, vamos tomar um café em Bento. Bento? O que eu vou fazer em Bento? Foi na minha casa, me pegou e me levou para Bento. Aí foi onde eu me apresentou lá pro presidente da época, a gente conversou, então tá bom. Aí num sábado de manhã vem o presidente em Caxias, aí nós temos uma assessoria que já faz muitos anos que presta assessoria para nós, que é o Everton de Ros, né, da IJ Ros. Toda a nossa parte de assessoria é feita pela empresa dele. Aí nos reunimos num sábado de manhã na empresa do Everton, o vice-presidente na época era o Darcy Nunes, né? Conversaram uma sabatina, assim, rapaz, uma entidade assim, enfim, né, local, com toda essa formalidade do processo, né? E aí nós conversamos e no outro dia, depois dessa conversa, era no sábado, na segunda-feira, me ligaram e a gente acertou e começamos o desafio. Só para te dizer que tu foi de sorte, porque o diretor que foi escolhido na época que eu era presidente, ele competiu em edital nacional e ele chegou entre os 3 finalistas, onde constava a diretora do BID, vindo de Washington, o diretor do BID do Brasil, mais o do Sebrae. Era uma galera de 11 pessoas para sabatinar os 3 últimos candidatos, e que ficou o Fernando, que é do Banco Randon hoje. O Vial, Fernando Vial. Ficou o Vial, que é originário do Sebrae. Numa disputa finalíssima ali, e que eu, como presidente, praticamente bati o pé. Gente, eu sei que o Daltrinho, que era o outro, Daltrinho vai saber que estou falando isso, porque é natural, é excelente, nota 10, só que ele não conhece o pequeno e o médio empresário, que é o que nós queremos, é o nosso cliente, é o nosso foco, é o nosso sócio, é o mantenedor da associação. Ele conhece muito bem, que ele participou de um programa pelo Sebrae das micro e pequenas empresas, e o Fernando bom, você viu que andou nesse período do Fernando. E é cativante isso, Senaí. O Fernando até hoje contribui com a associação. Olha só. Ele é membro ainda do Comitê de Crédito. Do Comitê de Crédito, olha só. Enfim, com a expansão da garantidora em 2017, a gente teve que mudar de sala, né? Sim. A gente começou a expandir. E uma coincidência que nós fomos para o mesmo prédio onde hoje está localizado toda a estrutura financeira da Randon, banco, consórcio, enfim, né, a seguradora. E aí facilitou muito, né? E é uma figura fantástica, né? É muito prestativo. Sempre está ali de pé e a ordem para nos ajudar quando precisa. E cabe ressaltar aqui que as empresas Randon, como teve o Davi lá no início, né? Como presidente da SIC ainda, enfim, também ajudou nessa coisa. Metade do nosso conselho, do nosso comitê técnico hoje, são funcionários ou do Banco Randon ou do consórcio Randon. Hoje quem preside o comitê hoje é o Cláudio Bassani, que é o comercial do consórcio Randon, né? O Rui acabou, foi aproveitar a vida, né? Fez a contribuição dele e foi tocar os assuntos pessoais dele, enfim.
E a gente vem renovando isso, né? A gente vem trazendo todo esse pessoal junto sempre. E bom que se diga, esse pessoal trabalha voluntariamente. Voluntariamente. Isso é muito importante. O presidente da entidade também é um trabalho voluntário. Voluntário. E trabalha. Ainda. Bom, tu lembra da tua época, trabalha. Peguei 2 vezes e a gente... no meu caso, eu visitei os 42 municípios do Colher de Serra, que era a nossa base territorial. Hoje é todo o estado. Hoje todo o estado, a partir de 2019 a gente aí mudou, entramos no programa do estado, né? Porque o estado também foi um dos fundadores, fazendo um parênteses aqui, né? Sim. Os fundadores foram o BIT, foram a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, a SIC de Caxias, o SEBRAE Nacional, o SEBRAE do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Caxias do Sul. Então, nesse contexto, e diferente como somos a primeira, nós também temos uma particularidade das outras 15 que depois vieram, né, com a nosso pioneirismo, vieram multiplicar esse sistema a nível Brasil. O nosso conselho de administração ela é composto por 11 cadeiras. Né? 5 cadeiras permanentes, que é exatamente o representante do governo do estado, o SEBRAE do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Caxias, Prefeitura de Bento, e uma entidade de microempresa. Hoje é a PM de Garibaldi, né? já foi a Microempa, já foi a SIC também, enfim, a gente tem essas 5 cadeiras permanentes dessa entidade e lá na tua época teve uma sensibilidade muito importante para não tornar uma entidade com cunho político, que as outras 6 são das micro e pequenas empresas que se associaram na época, né? 2.400, R$100 por mês, durante 24 meses. Exatamente. E aí essas podem concorrer ao cargo de presidência, né? E a presidência sempre fica com uma dessas empresas, essas 6 empresas. Foi bem interessante que essa formulação proporcionou a que o empresário mostrasse a cara. Porque é muito fácil... O empresário critica, e eu fui sempre um crítico de tudo que acontece ao redor das empresas menores, porque hoje nós tivemos ultimamente até os campeões nacionais. Então, todas as facilidades para os grandes e todas as dificuldades para os menores, e leia-se sistema bancário, onde o senhor também trabalhou. O sistema bancário nunca foi simpático ao pequeno. Nós tivemos muita dificuldade no começo em fazer convênios com o sistema financeiro, porque essa miudez aí não interessa, é muito trabalho para pouco resultado. Essa é a cabeça do banqueiro. Então, Marcelo, passados esses primeiros sustos aí e tal, a gente tem que lembrar que o BID botou $500 mil a fundo perdido para a constituição da nossa entidade. E isso nos deu vida até não só esses que fizeram parte da fundação, entre os quais eu me incluo, dos R$2.400, isso não deu muito. E depois a gente foi baixando os valores. Conforme foi baixando os valores, hoje paga quanto um associado? Hoje, na verdade, a gente ia até fazer um resgate, né, nesse bate-papo. Teve o BID, teve a Prefeitura de Caxias, né, o governo do estado, enfim, e mais importante, né, foram exatas 127 empresas que contribuíram com esses R$2.400, que poderia ser pago até em 24 parcelas iguais, né, sem juros e tal, que foi exatamente o alicerce sólido que nos deu a base de a gente construir esse edifício agora. Em 2015, né, numa pesquisa, junto com os associados da época, acabou a gente impactando numa pesquisa que tinha-se dificuldade de fazer essa associação e fazer também esse valor dependeria do tamanho da empresa, acabaria sendo inviável. Então, o que o Conselho sabiamente fez? Ele tirou essa obrigatoriedade de se associar perante uma cota, né, e transformou isso, porque para dar o laço e a sustentabilidade para a entidade é cobrado um valor, né, pelos benefícios, chega a ser até simplório, aonde acaba automaticamente ele se beneficiando da carta, então ele se tornou um sócio beneficiário, aonde ele automaticamente fica sócio. Então aí, para teres uma ideia... Ele contribui através da própria garantia que ele faz. Da própria garantia, exatamente. E aí, uma vez sócio da garantidora, ele estando com a sua empresa aberta e regularizada, ele pode usufruir quantas vezes quiser, né, da possibilidade da carta. E isso a gente começou a multiplicar, daí as parcerias começaram, o sistema, né, começou a nos ver diferente. Né? Me diz uma coisa, hoje,
Qual a diferença de uma carta fornecida pela Garante RS, junto ao sistema financeiro, e esses outros seguros que os bancos têm? Por exemplo, o Banco Brasil tem o seguro dele, outros bancos têm seguro de crédito. Pertinente. Qual é a diferença fundamental para o nosso telespectador, o microempresário, alguém que tem algum parente empresário, possa informar ele como é que isso funciona? É bem pertinente. Esse fundo também, hoje os fundos garantidores que existem no país, né? E tem essa comparação, principalmente, é um fundo garantidor, não é um seguro. Né? Então, em caso de inadimplência, né, a garantidora vai cobrir esse débito para a microempresa. Mas vai buscar esse recurso depois. É 60%, 70%? Pode ir até 80% do valor da operação, limitado a 150 mil reais. 150. Isso, tem um limitador, né? O nosso público de atuação, apesar que o nosso estatuto é um pouco diferente das demais, porque nós tivemos grandes empresas que também contribuíram para a formação desse fundo inicial, nós temos uma particularidade que nós podemos atender empresas até com faturamento anual até 30 milhões. Mas a gente, hoje o nosso foco, 94% da nossa operação é dentro da micro e pequena empresa. A segunda questão que eu gostaria de levantar contigo, eu sempre briguei dentro da Garanticer, ainda dentro da Associação Gaúcha de Garantias de Crédito, que eu dizia que o crédito era importante, que alguém garantisse o crédito para mim. Agora, muito mais importante era a orientação ao crédito correto, porque a gente chega no banco e pergunta o que eu tenho aí. Eu estou precisando de dinheiro, o banco diz, tem o cheque especial, tem o desconto duplicado, tem o desconto de cheque, na época, né, que era isso. Não, eu quero que o banco me diga, porque eu sou analfa perto do banco, né, em questão de conhecimento, qual o crédito que é bom para a minha empresa nesta situação. É importante essa tua pergunta, pelo seguinte, nós mudamos, né, nós seguimos a mesma... Muitas vezes tu dizer um não para a empresa, tu está salvando a empresa. Parece que a gente está sendo insensível, mas não, tu está salvando a empresa. E nisso, e como faz parte também, isso está estatutariamente dentro da associação, né, que o Sebrae é a única associação de garantia do Brasil que o Sebrae faz e é ativo, tem uma cadeira permanente ativo dentro do seu conselho. Então essa proximidade com o Sebrae nos permite fazer várias ações. Hoje, a RS Garante, junto com o Sebrae, desenvolve o maior programa de crédito assistido. Assistido. Começou quando? Isso começou agora em 2000, agora quando começou a pandemia, a partir de maio. Né? A gente já fazia como anteriormente com a minha chegada lá. A gente monitorava, como a gente vai visitar, isso que é aí que está a diferença, completando aquela tua pergunta. A diferença é muito simples. Os outros, o FAMP, que também é um fundo nacional do Sebrae, o FGI, que é para as operações de BNDES, e o nosso, agora que foi muito importante, não estou criticando nenhum dos fundos, todos são importantes, né? Mas acaba todos também não atingindo todo mundo, né? Acaba tendo as suas especificidades cada um. O FAMP foi muito importante, mas acabou não atingindo, né? Tem as suas particularidades, que tem que ter as negativas, enfim, cada um tem as suas particularidades. E nesse contexto que a gente faz, a gente, diferentemente dos outros fundos que é contratado lá na ponta com o gerente, nós vamos visitar todas as empresas. E aí vocês definem. E aí quando a gente vai fazer um bate-papo com a pequena empresa, entender o que ele está fazendo, muitas vezes ele está com um problema, não é de dinheiro. É de gerenciamento. É de gerenciamento, ele fez uma precificação errada do preço, ou imagina aqui na nossa região de Italiano, a máquina não pode ficar parada. Então a máquina está parada, diz, não, mas eu não posso deixar, tem que comprar matéria-prima, mas o problema é que o estoque está cheio, tem que vender, não tem que mais produzir, segura um pouquinho. Então a gente consegue aos poucos, e eu não sei se é enfim, a definição mais correta, que se pode dizer se teve algum benefício, né? Mas podemos dizer que a pandemia trouxe algumas quebras de paradigmas, né? Primeiro que não há mais verdades absolutas. E uma verdade absoluta que era assim, principalmente no italiano aqui, né? No meu negócio, entendo eu que estou aqui há 40 anos, tu não vem aqui meter o bedelho. Qua comandui. Questo. Então, assim, e com a pandemia a gente houve uma quebra disso. A partir de maio do ano passado, a gente recebeu na associação vários associados e diz assim,
O que eu faço agora? Isso. Eu paro de pagar tudo e coloco a culpa na pandemia, fecho, demito, não demito. Então a gente foi começando a encaminhar, fazer esses encaminhamentos para o Sebrae, onde era mais delicado, e diz, gente, calma, vamos ver como vai se assentar as melancias no caminhão, temos que cuidar, né? Tem duas coisas que a empresa sempre tem que cuidar e entre linhas, mas acaba os grandes administradores, tanto da pequena empresa como os cases de sucesso, como as grandes empresas, assim, eu tenho que cuidar do cliente e eu tenho que cuidar do caixa. Então, primeira coisa, principalmente o pequeno, que depende muito de capital de terceiro, tem que cuidar do seu crédito. Não deixar a peteca cair. Não, tomar ações, então, isso a pandemia fez de positivo, né? E buscar a informação para se orientar. E isso a gente conseguiu, no meio desse caminho, desenvolver todo um crédito assistido pelo Sebrae. Temos a mesma operação hoje subsidiado com recursos numa operação de Badesul. Nós vamos lançar agora, na próxima semana, uma operação em parceria com a Sicredi Pioneira e BRDE, que todas as empresas que terão acesso a essa linha específica de repasse, né, de recursos pelas agências da Sicredi Pioneira na sua área de atuação com recursos através de BRDE, vão ter a carta de garantia da RS Garante e vão ter uma assessoria gratuita do Sebrae, 100% gratuito. O senhor e a senhora que está me assistindo, que tem uma pequena empresa, uma padaria, eu não digo pequena empresa, é a empresa eu digo pequena, grande empresário da pequena empresa ou o grande empresário da média empresa, porque sempre é um herói. Nós queremos saber, Marcelo, quanto está demorando. Amanhã eu pego meu CNPJ, meu telefone e ligo para o Marcelo. Marcelo, eu quero saber se eu posso contrair um empréstimo. Esse crédito assistido, o Sebrae vai até a empresa ou você vai? Quanto demora eu botar a mão no dinheiro? Bom, esse primeiro filtro, vamos dizer assim, esse primeiro contato, tem dois caminhos. Um caminho que ele pode ir direto no banco dele, enfim, nós temos vários parceiros comerciais, várias cooperativas, vai na cooperativa e o gerente do banco vai nos indicar porque precisa de um complemento ou precisa da garantia, né? Sempre houve um problema de garantias, né? Principalmente para o pequeno, né? A última pesquisa que saiu do Sebrae agora, da pandemia, de monitoramento da pandemia que o Sebrae Rio Grande do Sul faz, mais de 3 mil empresas aí que participaram dessa pesquisa, que as que estavam aptas, né? Isso a gente tem que deixar claro, infelizmente hoje, a nível Brasil, não há ainda nenhum programa direcionado porque está negativado ou que, enfim, que não conseguiu se manter, né, em dia com os seus compromissos. Não é que ele seja mal pagador ou não. A situação como um todo da pandemia o transformou nisso. Não há. Mas eu, como não estou parado, estou estudando isso junto com o governo. Mas você não acha que atrasaram muito a começar esse estudo? Eu critico o Sebrae sempre pela demora, por isso que eu estou te perguntando. Na verdade, qual que é a preocupação deles, né, e a visão deles? É preservar, né, eles fizeram todo esse levantamento para preservar agora, bom, quem foi exatamente afetado pela crise. Que não ou Marcelo, exatamente para não monitorar quem tinha sido afetado antes da crise. Então eles... São duas situações. Aquele que estava antes morreu, ou quase morreu, muitos morreram. E aqueles que não foram assistidos durante um ano, muitos também já morreram. Leia-se, entretenimento, restaurantes, N atividades que sufocaram. Principalmente, claro, em detrimento, foram obrigados a ficar fechados, né? Mas outras linhas hoje que a gente conseguiu fazer esse acompanhamento deles, então essas empresas que poderiam tomar esse crédito, que não estariam negativas, eu preciso de crédito e quero tomar. Desse universo que participou da pesquisa, 24% desse público queriam. Desses 24%, 38% foram tomar e não conseguiram tomar porque faltava garantia. Então, mapeado isso para a gente ser mais assertivo, e um erro que foi comum no passado a lançar, diz assim, o governo vai e anuncia, né, porque é muito macro, né, é um país continental. Nosso próprio estado, quase 500 municípios, né, um absurdo. Faz a política e lança. Vai todo mundo. Opa, mas tem quem pode e quem não pode. Marcelo, eu quero só te chamar a atenção para um detalhe.
O Pronamp é administrado pelo Banco do Brasil e pela Caixa, se não me engano. Não, na verdade o Pronamp foi um programa a nível nacional, né, onde o governo garantiu a carteira, né, e teve aí, acho que 32 bilhões, um pouco mais de 32 bilhões, onde ele garantiu 100% desses empréstimos, né, só que ele ditou a regra. Fundo meu, regra minha. Né? Bom, eu vou garantir 100% dessas carteiras, porém eu quero uma taxa nunca antes vista no mercado brasileiro, onde, que, se eu não me engano, era Selic mais 1,25, né? Dava 2% quando foi lançado, isso lá em outubro. Por ano. Ao ano. Então isso dava 3,25, é uma taxa, né? Tanto que foi lançada agora semana passada a terceira e se transformou num benefício, transformou numa lei que vai ter perenidade aí agora, só que falta recurso. Tá, só deixa eu fazer um parênteses nesse Pronamp. Eu estou sabendo de muitas empresas com dinheiro aplicado que sacaram esse dinheiro. Não existia um filtro, não era possível. O próprio Sebrae dizer, gente, me libera para mim dos 30 bilhões, eu só quero isso aqui para atender o meu público. O público Sebrae, Rio Grande do Sul, as pequenas e médias empresas, e aí está o garante para garantir que isso deveria ter sido feito. Eu te falei já isso, falei dentro do governo há um ano atrás, e a minha conversa com o Paulo Guedes em 18 de março de 2020 era essa. Façam um filtro. Eu sei de gente que foi lá, pegou esse dinheiro e comprou um Audi 0 km. A gente imagina assim, quando foi lançado o programa, e o programa se transformou em sucesso, né? Sim. A equipe do Paulo Guedes, enfim. Nós, como ser a pioneira, também nós estamos participando de algumas reuniões aí do Ministério da Cidadania para constituir o fundo e como seria a melhor maneira de um fundo, né, de microcrédito. Mas, enfim, o Pronamp foi lançado e teve um regramento, né? A primeira, e é por isso que às vezes demora um pouco, porque tu tem que ver todas as métricas que tu vai utilizar para não cair pisar em algum degrau frouxo. Né? E o que aconteceu? A primeira métrica, vamos segurar emprego, que foi essa a grande demanda desse programa. E foi um sucesso, né? Disponibilizou recurso. Aí eu te digo assim, eu trago isso para minha vida, né? O certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, uma parte pequena desses empresários, qual que era a regra? 30% do teu faturamento contábil declarado, e aí também eu gosto de fazer um parênteses, tá? Apartidário. Gente, por que quem participa desses programas tem que estar com o imposto em dia? Ou pelo menos eles parcelados? Porque o ativo do governo para poder bancar esse é o imposto. Não vou entrar se está certo ou errado, mas precisa ter consciência disso. Precisa ter caixa para fazer a ação. Boa intenção só não basta. É uma realidade que dói, mas aí quem que foi beneficiado? Quem já declarava e tinha um valor maior, que não sonega esses, enfim, teve gente que pegou que não precisava. E aí faltou em que não precisava. Qual que foi a ação que o governo tomou de imediato, lançou ao mercado, né, os grandes bancos? Com certeza foi monitorado isso. A segunda onda de lançamento do Pronamp ficou em tema onde? Ele trouxe, e o Banco Central, de parabéns, trouxe as cooperativas que estão inseridas em todos os municípios do Brasil, que conhece o cara pelo sobrenome, diferente do mercado financeiro normal. Trouxe elas e diz assim, tá aqui o recurso. E eles conseguiram fazer o que com esse pouco de recurso? Eles conseguiram atingir um número muito maior, dividir o bolo. Marcelo, eu sei que nosso tempo está indo para o final, nós vamos voltar aqui e falar sobre isso, mas eu queria, assim, só para dizer o que eu sempre pensei e penso, e para você que eu quero falar isso, que você está sendo representante de uma classe numerosa e que precisa. Sebrae, Garante Serra, governo, podem fazer uma ação recuperando aquilo que você já falou, empresas que estavam em dificuldade, não são maus pagadores, estavam em dificuldade, com uma linha de crédito com garantia, não precisa nem se preocupar que a Garante Serra não vai pagar, é só pegar a própria garantia que eles têm, tem muita gente que tem a garantia, não está conseguindo fazer dela dinheiro, e
dar a mão para quem está em dificuldade, salvá-los junto com o Sebrae com esse crédito assistido? Esse programa não existe, né? Dá trabalho, dá para fazer? Dá. Tu imagina papel aceita tudo, né, Senaí? Mas tu imagina o seguinte, junta esses atores, certo? Governo essencial, tá? Aí, enfim, em vez de lançar um Pronamp agora, mas enfim, lança a condição, e na minha ideia disso, né, que eu já andei debatendo aí junto e dar os parabéns aqui também para o secretário de Desenvolvimento que pegou aí, como a gente chama, uma bucha, né? Não precisava isso, que é o nosso secretário Edson Brum, a gente nos convidou simpaticamente para acompanhar a sua comitiva, colocou as mãos e disse, não, nós estamos fazendo lá para ganhar voto, nós estamos fazendo uma caravana de negócios. E a gente está indo, visitando vários municípios para isso, e a gente está tentando sensibilizar todo o município, começar pelo menos com um piloto desse seguinte modo, ter esse apoio em um fundo, trazer o Sebrae para fazer o acompanhamento, visando essas empresas que a partir da pandemia se tornaram inadimplentes. O governo já sinalizou com alguns impostos que podem ver, eles ainda estão desenhando, ver a viabilidade disso, mas eu não tenho dúvida, trazendo o Sebrae para fazer o crédito assistido, vai ter um crédito lá de 36 meses, o Sebrae vai estar dentro acompanhando por 36 meses. Vai ter a garantia da carteira com recurso de governo, e a gente vai trazer as entidades, né, financeiras, as instituições financeiras, para dentro dizer assim, vamos trazer, mapear qual é o endividamento dele, foi a partir do início da pandemia? Foi. Então, menina, vamos renegociar isso, com o valor lá de trás, sem juros, mora, multa, nada, valor lá atrás, porque é muito fácil isso, se você deu crédito no passado porque ele era bom, ele está ruim. Eu acho que isso tem que ser anterior à pandemia também. Fazer porque muita gente, como eu já disse, ficou pelo caminho. Vamos salvar a empresa que ela salva os empregos. É só quem dá emprego é a empresa. Então vamos salvar as empresas. Eu usei isso há um ano. Eu, de novo, vou te dizer que a minha maior bronca é que demoraram muito a se dar conta que teríamos que salvar as empresas para salvar os empregos. Não precisa tanto benefício outro a não ser um bom emprego. Marcelo, nós estamos indo para o final, eu quero que tu deixe o teu contato para que a gente... E nós temos que voltar. Não deu para falar nem a metade do que nós precisamos falar. Não, eu até faço uma provocação. Eu acho que a gente tinha que ter aqui um programa, pequenas empresas, né? Porque isso é falta para a gente que está aqui. E em nome do nosso presidente, o Ângelo Mestriner, em nome da RS Garante, que eu estou lá representando como diretor executivo toda a nossa equipe, te parabenizar, né? Tu é um entusiasta disso, é um guerreiro, que eu sei que tu sempre está a par. O Senair, dos nossos precursores, ex-presidente, faz questão de participar conosco do nosso conselho consultivo com toda a sua experiência, né? Já me coloco, já vai ficar combinado aqui, a gente tem outros projetos saindo, eu acho que dá para trazer full time essa necessidade. A nossa sede hoje, nós já atendemos todo o estado, né? Então a gente tem aí os nossos contatos, os nossos agentes comerciais, né? Em Passo Fundo, nós temos na região do Vale dos Sinos, nós temos a região da Serra, nós temos em Santa Cruz do Sul. Então a gente está atendendo uma grande parte do Rio Grande do Sul, atendemos todos, se precisar ir até a fronteira, nós vamos atender essa empresa e ouvir. O contato da RS Garante é o 3021-0400. O nosso site conta a nossa história, está muito bem atualizado lá, que é o rsgarante.gov.br. Então convido vocês a ir lá. Qualquer demanda, entrem, podem também nos consultar diretamente pelo site, a gente retorna com as dúvidas e a gente está lá de pé e à ordem, podendo conversar, orientar, né? O melhor caminho, conversando, a gente vai conseguir pelo menos dar um direcionamento mais assertivo possível. Muito obrigado, Marcelo. Vamos falar com o nosso diretor e vamos criar este programa de divulgação dos
daquilo que o pequeno, médio, o grande empresário da pequena e média empresa possa assistir através do Canal 14, o que ele pode ser beneficiado sendo um participante da Garantia RS. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço aí, se cuidem. Um abraço a todos.